Estamos ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, ninjas. Como vai vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre criação de um ambiente para teste. Esse evento é uma preparação para o nosso evento do dia 24/8, onde eu vou fornecer conteúdo de qualidade para vocês, conteúdo rico, que vocês já podem utilizar aí. Que a gente vai falar aqui hoje, vocês já podem fazer no computador de vocês. Meu nome é Eduardo Honorato, sou especialista em TI e hoje nós vamos aprender a preparar do zero um ambiente para testes utilizando o seu computador e virtualização. A importância de você preparar um ambiente, testar esse ambiente na sua máquina local antes de você implementar ele no ambiente de produção é que você pode testar a solução antes de colocar ela para funcionar, tá? E vocês vão perceber aqui hoje que a gente vai fazer, inclusive, tem riscos de dar erro, tá? E aí é legal, porque se acontece alguma coisa, como eu disse a vocês, qualquer curso que você vai fazer por aí, você vai encontrar lá no curso, você vai sentar, vai ter um laboratório pronto, onde você vai simplesmente executar aquilo que está sendo solicitado ali. E, no geral, livre de problemas. Então não vai ter erro, você não vai ter os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Então, assim, hoje eu vou fazer uma instalação assim. O processo é simples, tá? Então, criar um ambiente, baixar uma ferramenta de virtualização, nós vamos baixar uma ferramenta de virtualização, instalar um sistema operacional de teste, isso vai ser bem rapidinho. Isso para você que busca, né, se tornar um especialista em TI, né, se tornar um especialista em redes. Nós vamos utilizar a ferramenta da VMware, que é o VMware Player. Porque tem outras ferramentas que são melhores, tem mais recursos. A aplicação que eu selecionei aqui para fornecer conteúdo, para a gente focar, né, para vocês, para eu dar o conteúdo para vocês e para a gente se aprofundar, é a ferramenta VMware SXI, que é uma questão de escolha pessoal e uma das principais escolhas do mercado em termos de virtualização. Para qualquer ambiente corporativo que você vá, você vai ter basicamente Microsoft Hyper-V e VMware SXI. Então, essas duas ferramentas são ferramentas de mercado. E o VMware Player, que é uma ferramenta da VMware, ele é uma ferramenta free para uso pessoal, então você pode usar à vontade para pessoal. Você não pode fazer uso comercial dela, né? A licença não permite isso, mas para uso pessoal ela é uma ferramenta gratuita. Ela é completa e ela é familiar. Então, como a escolha, né, daqui do canal, dos conteúdos que eu preparo, estão relacionados a VMware, eu vou utilizar o VMware Player. E se vocês já viram outros vídeos meus, vocês sabem que eu utilizo o VMware Workstation, que é a versão paga profissional do VMware. Mas hoje a gente vai utilizar a versão Player, para você que quer utilizar uma ferramenta gratuita. Vale lembrar que tudo que a gente vai utilizar aqui você pode baixar gratuitamente da internet, ou seja, tanto o VMware Player quanto o sistema operacional Windows 10, Windows 11 para teste, o próprio Windows Server, se você quiser virtualizar o Windows Server, né? Então, e aqui é sem enrolação. Nós vamos abrir o navegador aqui e nós vamos baixar as ferramentas do site da VMware, fazer a instalação e colocar... Se der pau, vai dar pau na real aqui. Nem ensaiei para fazer isso. Vou fazer do nada aqui, tá bom? Então, aproveitem a oportunidade que vocês podem utilizar aí para aprendizado de vocês. E vamos lá. Vamos para nossa busca aqui. Vamos fazer download do VMware Player. Busca no Google aqui. Workstation Player. Site da VMware.
Falando em avaliação, não quero avaliar nada. Eu quero a versão gratuita. VMware Workstation Player. A versão aqui, ó. Ir para downloads. Baixar a versão para Windows de 64. Olha lá. A internet aqui é legal, então é rapidinho para baixar aí. A instalação geralmente é o famoso NNF, né? Next, Next, Finish. É só ir dando avançar, geralmente. Uma opção ou outra ali que você vai customizar, né? Mas eu acredito que vai ser bem simples para instalar aqui. Concluído. Abrindo a instalação. Provavelmente vai abrir na minha outra tela aqui. Ó, já tivemos um erro aqui. Mandei fazer a instalação. Ele está dizendo que eu não posso instalar o VMware Workstation junto com o VMware Player. Eu disse para vocês que eu ia, se desse pau, ia dar ao vivo aqui, tá? Vou remover rapidinho aqui o Workstation para a gente poder fazer o player funcionar. Estou removendo meu Workstation Pro. Continuando. Vamos lá. Download. Uma versão disponível aí do dia 25/4, né? E bora lá. Next. Aceitar. Se alguém quiser ler aí, lê depois. Eu vou ter que aceitar. E ele está perguntando se eu quero um driver de melhoria de teclado. Eu não quero isso. E ele está perguntando se os ferramentas de console se eu adiciono para o System Path. Vou deixar tudo. Então vou entrar no Customer Experience e vou deixar ele checar por verificações na inicialização, verificação de atualização. Instalado aqui o VMware Player, nós vamos fazer uma simulação. Vou criar um mini ambiente de teste aqui dentro do VMware Player para vocês saberem como é que funciona. Eu já tenho as imagens do Windows baixadas, então eu não vou dar esses passos para vocês. Se vocês quiserem, se você der um Google aí, download do Windows, das versões do Windows, vocês vão encontrar tanto o Windows Server quanto ferramentas de Firewall, pfSense, próprio Windows 11 e o Windows 10. Vocês vão encontrar eles para download, né, porque você pode utilizar eles em ambiente de teste à vontade. A Microsoft permite isso, né? Finalizado. Não tenho chave de licença. São gratuita. Então, instalado aí o meu VMware Player. Vou utilizar a versão grátis para uso não comercial. Uma coisa muito legal na virtualização que é utilizar a tua máquina host, teu computador, como base de virtualização, é a questão da compatibilidade. Então, muito provavelmente você vai conseguir rodar num ambiente virtual coisas que normalmente você não rodaria diretamente no teu computador, né? Tem muita máquina que não vai rodar, por exemplo, um Windows XP atualmente, você não consegue driver. Você precisa fazer um teste num ambiente legado, alguma coisa mais antiga, utilizando as versões virtualizadas, você consegue rodar esses softwares mais antigos. Ele está com alguma janela por trás aqui, ele está travado nessa janelinha aí e está deixando eu continuar. Ver se ele travou. Finalizar esse cara aí. E pessoal, vou mostrar para vocês então como fazer a criação de um mini ambiente virtual aqui. Então, vou criar uma nova máquina virtual. Eu posso escolher colocar uma imagem de instalação de algum disco aqui. Ele provavelmente já pegou aqui o registro da versão que eu tinha instalado, e essa foi a versão que eu havia instalado antes, que era o que eu usei para instalar o pfSense, né?
Aqui eu vou pegar as minhas imagens, pegar o Windows 11, pegar o Windows 10 aqui. Você pode escolher que você pode criar já utilizando uma imagem. O que ele vai fazer? Ele vai facilitar para você a instalação, te dando a opção de automatizar algumas coisas, como colocar o número de série do Windows, nome do usuário, customizar. Ou você pode simplesmente escolher que vai instalar o sistema operacional depois. Eu vou usar essa opção aqui de instalar depois, para que ele forneça mais opções de customização para a gente. Eu vou dar um Next aqui. Ele pede para você escolher o sistema operacional do guest, né, que seria o convidado. Qual que é a máquina virtual que você vai rodar? Nesse caso, Windows 10 64 bits. Você tem aqui várias opções. Windows 11, Windows 8, Windows 7. É legal você escolher a versão do Windows que você vai utilizar por causa de customização de hardware. Tá? Do hardware da máquina virtual. Ele vai criar para você um hardware virtualizado da máquina que você escolher aqui, do sistema operacional que você escolher aqui. No caso, eu vou instalar o Windows 10, então Next aqui. Ele vai pedir um local. Ele criou aqui a quarta máquina virtual com o Windows 10, porque eu já tenho lá na minha pasta de mais outras criadas, da outra ferramenta. O tamanho máximo do disco, eu vou deixar o padrãozinho, 60 GB, eu não vou precisar desse espaço. E aqui ele está perguntando se eu quero deixar o disco virtual desse cara como um único arquivo ou como múltiplos arquivos. Na prática isso não faz muita diferença, então eu vou deixar como múltiplos arquivos. E vou aqui clicar em customizar o hardware. Então aqui eu posso ajustar o que eu quero. Eu quero colocar mais memória para essa máquina virtual, eu vou precisar de mais memória aqui para rodar. Vamos colocar 4 GB. Posso ajustar aqui pelo slidezinho aqui, né? Ou digitar direto ali. Então vou colocar 4 GB. Processadores. Tenho bastante processador virtual aqui, vou colocar 4. Aqui, motor de virtualização. Intel VTX. Como o meu processador tem essa tecnologia, eu vou selecionar ela aqui. Só vou deixar isso aqui como padrão. Aí aqui eu vou utilizar a imagem ISO do Windows 10, português BR, a última versão. Network Adapter. Aqui, segmento de LAN, depois eu vou explicar para você. É isso aqui. Dá para fazer com isso. A princípio, eu vou deixar em NAT para que a gente tenha internet na máquina virtual. Porém, eu vou deixar desconectado para fazer a instalação. Close. Finalizar. E aí, ele já vai começar a instalar a máquina virtual ali. Vou dar um Enter para ele iniciar a instalação do Windows. E aqui é basicamente a instalação do sistema operacional da mesma forma que eu faço com hardware físico. Qual que é a diferença? Ele está sendo feito na máquina virtual como um arquivo. Eu vou digitar a chave do programa aqui. Olha, eu selecionei a mídia errada. Selecionei o Windows 11. Tudo bem. Vamos fazer a instalação do Windows 11 mesmo, não tem problema. Windows 11 Pro. O hardware virtual da máquina com Windows 10... legal. Que bom que deu esse erro. Ele está dizendo que essa máquina virtual não pode executar o Windows 11. Por quê? Quando eu selecionei o hardware virtual da máquina para o Windows 10, tem alguns requisitos que ele configura para você instalar o Windows 11, eles não foram configurados no hardware dessa máquina aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou finalizar aqui. Eu vou desligar essa máquina virtual. Vou vir aqui na edição dela e vou trocar minha mídia. Vou colocar o Windows 10. Finalizar.
mudou o logotipo ali, dá para ver que agora está instalando o Windows 10 mesmo. Enquanto ele faz essa instalação, fazendo aqui, eu tenho uma máquina boa, instalando o Windows 10 Pro. Tá vendo aqui, ó? Ele achou na máquina virtual um disco do tamanho do disco que eu criei lá na máquina virtualizada, certo? Que era 60 GB o tamanho do disco. É óbvio que para um ambiente de produção é suficiente. Mandei ele criar as partições dele ali, vou dar um avançar e ele está instalando do mesmo jeito que ele instala numa máquina física. Enquanto isso, enquanto ele roda essa VM aí, vou vir aqui, vou criar uma nova máquina virtual. E aqui eu vou fazer diferente. Eu vou selecionar a imagem, vou colocar aqui o Windows 11 e ó, ele já identificou o sistema operacional e está nessa imagem aqui, que é a versão do Windows 11 x64. Vou dar um Next, vou criar uma máquina com essa configuração. Legal. Ele está dizendo o seguinte: o sistema operacional, e é aqui, foi por isso que ele deu aquela mensagem aquela hora, que o sistema era incompatível e tal. Ele está dizendo que eu preciso criar uma senha aqui para que ele habilite o TPM. Né, que os arquivos TPM, que é o Trusted Platform Module. Esse módulo ele é um modo de encriptação de segurança que o Windows 11 exige por padrão das máquinas que vão rodar. É por isso que hardwares antigos precisa fazer modificação na imagem do Windows para que ele consiga rodar hardware antigo. Então eu vou criar uma senha aqui. Vou criar um disco com tamanho padrão que ele deixa aqui. Vou customizar o hardware, deixar com 4 GB. Vou colocar mais uns processadores aqui. Meia dúzia de processadores virtuais. E o resto tudo padrão. Finish. Ele vai criar o meu disco virtual. Enquanto isso, vocês estão vendo que o meu outro sistema operacional aqui, o meu Windows 10 está instalando. Então eu estou criando uma nova aqui. E estou iniciando a instalação do meu Windows 11. Em paralelo, estou rodando lá a minha instalação do Windows 10. Olha que legal. Cara, isso aqui é um ambiente de teste. Você vai conseguir trabalhar com máquinas virtuais tudo gratuito. Então você não precisa ter... basicamente, né, qualquer hardware hoje em dia, você pegar um processador aí, um i3, um i5, a partir de uma quarta geração, você já vai ser capaz de rodar múltiplas máquinas virtuais. O que pega bastante para você conseguir rodar ambientes assim é mais memória. Deixa eu ver como é que está a carga aqui da minha máquina que está rodando todas essas VMs. Enquanto isso, eu estou só deixando ele instalando aqui. E aí ele vai instalando e eu vou mostrando para vocês como é que está a minha carga. Eu tenho bastante memória nessa máquina aqui, tá? Vou mostrar para vocês, ó, essa é a minha máquina host. Ó, tem bastante memória. Então assim, eu estou rodando aí, tem 64 de RAM, né? Mas eu estou rodando aí as duas VMs, as duas com 4 GB cada, mais o meu sistema operacional, mais o software de streaming, que é o OBS que eu estou usando aqui para falar com vocês. E ele está bem tranquilo aqui, ó, de CPU, tá vendo? Ele tá usando CPU agora porque está no meio do processo de instalação das duas VMs que estão rodando ali em paralelo, mais a codificação que ele está fazendo para o streaming aqui. Se você olhar aqui no processos aqui, isso aqui é da minha máquina. Vai ver que o que está usando mais CPU aqui, ó, é o OBS Studio, que é a ferramenta de streaming. O VMware nem está usando muito processador.
Então é bem tranquilo para vocês conseguir fazer isso. Você não precisa de muita máquina. Então, assim, pra você simular um ambiente ali, fazendo máquinas virtuais com, sei lá, 2 GB de RAM, né, que é o mínimo que pede aí para o Windows 10. Vou colocar aqui que eu não tenho internet para eu poder criar uma conta local, né, no Windows 10. Então, aqui vai ser a TI Ninja, para variar. A gente não tem criatividade aqui. Vou colocar uma senha por padrão. Não precisa. Não vou precisar de senha, não vou colocar senha não. Tem senha aqui. Aqui, responder tudo não. Lembrando que essa máquina aqui, eu tinha optado por não deixar ela conectada na internet, na rede. Tá? Aí ali a minha Windows 10 está instalando, finalizando a instalação do meu Windows 11 aqui. E a gente está criando aqui já um ambiente virtualizado de testes com múltiplas máquinas virtuais. Se eu quisesse, eu poderia colocar aqui mais uma máquina virtual. Sistema operacional de Windows 10. Então suponhamos que você queira criar um mini ambiente de rede para você. Dá para fazer isso tudo utilizando o VMware. Eu tenho uma versão de avaliação aqui do Windows Server. Ele já identificou que é o Windows Server 2022. Não vou colocar essas informações. Não vou colocar a versão Data Center, vou colocar a versão Standard. Aqui, se eu quisesse personalizar alguma coisa, não vou personalizar nada. Ele está reclamando da chave do Windows. Não quero chave agora. Opções padrão. Hardware, tá vendo? O Windows Server pede menos memória para rodar do que o Windows 11. Porque aqui ele traz para mim a opção padrão do sistema operacional. A versão Server pede menos memória do que o Windows 11. Incrível. Finalizar. E bora botar aqui, ó, meu Windows Server para instalar também. Se vocês já viram meus outros vídeos aí, vocês vão saber que a versão do Windows Server que eu estou utilizando ela é em inglês e tem um motivo para isso. Vou viver falando isso daqui, mas hoje não é o objetivo. Mas prefiram a versão em inglês do Windows quando vocês estiverem trabalhando com sistema operacional de servidor, tá? E depois para você procurar soluções em inglês é mais fácil. Ó, esse erro que ele está dando aqui, eu conheço esse erro. Ele está dando um erro porque provavelmente essa mídia do Windows está corrompida. Então, eu não preciso do Windows Server, isso aqui foi só para demonstrar. Então, eu vou fazer o seguinte: a máquina virtual aqui para lá. Vamos trabalhar só com as duas que a gente está ali mesmo. Depois eu vejo se eu tenho uma outra versão no Windows. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. O VMware, ele tem uma ferramenta de integração. São basicamente os drivers do sistema operacional. Aqui, se você vier em gerenciador de dispositivos do sistema operacional aqui, você vai ver que ele tem coisas aqui que ele não... Ó, driver de vídeo, ele não instalou driver de vídeo. Ele não instalou algumas coisas aqui. O VMware, ele tem uma opção para você fazer uma instalação nele, uma ferramenta, esse VMware Tools. O que é o VMware Tools? É basicamente os drivers do sistema operacional lá da máquina virtual. Ele vai permitir que o teu sistema host e que a própria máquina virtual identifique que ela está sendo rodada no ambiente virtual. Então ele vai instalar os drivers e ele vai melhorar a integração do sistema da máquina virtual aqui com o seu sistema da máquina host. Então eu vou instalar o VMware Tools. O que ele faz, né? Basicamente, ele coloca o CD do VMware Tools lá e procedimento NNF, Next, Next, Finish.
típico install e acabou. Você vai ver que aqui ele vai instalar driver de vídeo, vai sumir essas mensagens, tá vendo? Sumiu aqui, ó. Tá instalando os drivers da VMware. O computador de vídeo também já ele vai mudar ali, ó. Não, VMware SVGA 3D. E provavelmente ele vai pedir para reiniciar a máquina virtual. Sim, virtual. Mesma coisa aqui no Windows 11. Vamos terminar a configuração padrão dele aqui. Tudo rodando em paralelo, viu aí, pessoal? Ó, maquininha rodando lá. Windows 11 rodando aqui. Pô, você precisa de grandes investimentos. Você precisa de grandes investimentos para criar um ambiente virtualizado para você fazer os seus testes? De jeito nenhum. Vocês estão vendo aqui. Tudo gratuito. Então você pode, antes de implementar as soluções do seu cliente, baixar uma ferramenta de virtualização. Já disse a vocês, existem outras ferramentas no mercado, algumas são até mais completas que a versão do VMware Player. Eu escolhi o VMware Workstation Player por uma razão, porque é simples, né? Porque é free e porque a gente já trabalha com a solução da VMware com o conteúdo aqui, o conteúdo é focado mais nas soluções de virtualização da VMware. Então, por uma questão de familiaridade, eu estou trabalhando com VMware. Aqui ele está finalizando a instalação do meu Windows 11. O meu Windows 10 aqui, ele já está funcionando. Lembra que nessa máquina virtual aqui, eu deixei a placa de rede dela desconectada. Então eu vou vir aqui nas configurações, Manage, Virtual Machine Settings. E aqui, ó, o Network Adapter eu vou dar conectado e para ele se conectar toda vez que a máquina ligar, porque senão eu tenho que ficar ligando na mão ela aqui. Então, ok. Esse cara aqui, olha lá, ele já identificou a minha rede virtual aqui. Então aqui ele já identificou e já vai ter internet. Então aqui eu já tenho internet na VM. Olha que legal. O ambiente, é óbvio que eu tenho internet, porque eu estou falando com vocês, né, na máquina. Então, só que o ambiente virtualizado ele é um ambiente isolado. O ambiente virtualizado, vocês prestarem atenção, o ambiente virtualizado ele é um ambiente isolado. Então você pode utilizar o ambiente virtualizado para poder fazer testes realmente. Dá para você testar o efeito de um vírus dentro de uma máquina virtual, porque ele está totalmente isolado. Então você pode com segurança baixar um vírus na máquina virtual, rodar o vírus, ver o estrago que ele faz, ver como ele age, analisar isso. É para isso que serve a virtualização. Olha a importância disso para você que quer se tornar um prestador de serviço ou no seu trabalho com TI. Faz toda a diferença. Você consegue utilizar. E aí, assim, a vantagem disso, cara, é gratuito. Então, assim, pô, cara, tem um software aqui que eu preciso testar, não sei se isso vai causar problema no meu ambiente de produção, ele mexe um monte de coisa. Instala no ambiente virtualizado, faz os testes que você quiser, arrebenta com a máquina virtual e depois você vai lá e refaz se for necessário ou joga fora, né? Ele tem aqui a opção de você criar uma imagem dessa máquina virtual e aí você fazer as alterações, depois você voltar na versão anterior. Fuça à vontade, você não vai conseguir estragar, né, um ambiente virtualizado. Nós temos a nossa máquina Windows 11 finalizando aqui. Nome ao dispositivo Ninja PC01. A máquina com Windows 11 ainda não terminou. Já descobrimos que o Windows 11 demora bem mais que o 10 para instalar. Olha só o tanto de... Tudo bem que ele começou depois, né? E é legal ver essa evolução, porque um processo desse antigamente demoraria 30, 40 minutos só para a instalação do sistema operacional. Hoje com SSDs, né, computadores rápidos que a gente tem, é rapidinho para você colocar o sistema operacional para rodar. Vocês vão perceber que o Windows 11 vai vir do mesmo jeito, ou seja, sem os drivers da máquina virtual. Vou configurar isso aqui para uso pessoal. Eu acho que essa versão do Windows que tenho aqui, ela não permite ver.
Vamos ver se ele vai deixar. Legal. Acho que ele deixou eu entrar sem uma exigência idiota do Windows 11 que você tem que entrar com ele online, uma conta Microsoft, para poder inicializar ele. Ele não deixa você entrar sem você ter uma conta do Hotmail, uma conta registrada na Microsoft. Não me parece que foi o caso aqui, porque essa imagem do Windows que eu baixei ela utilizando uma ferramenta chamada Rufus. E aí eu consegui customizar essa ferramenta. E aí essa imagem, ela não exige que eu registre o Windows 11 para poder inicializar. Eu desconectei ele da rede também, para ele não ficar enchendo o saco. Parece que ele deixou aqui. Bom, a minha sugestão para vocês, né? Baixem aí a ferramenta, baixem o VMware Workstation. Vocês podem utilizar outra ferramenta se vocês quiserem testar, por sua conta e risco, mas também não tem dificuldades, não tem grandes segredos. E uma ferramenta conhecida que é a VirtualBox, ele deixou inicializar aqui, ó, o Windows 11. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou instalar aqui o VMware Tools. Provavelmente está com um esquema, né? Drivers aqui faltantes. Dispositivos. Está sem driver de vídeo. Para otimizar o desempenho. Vou instalar o VMware Tool. E aí o que nós temos aqui? Em paralelo, rodando duas máquinas virtuais com as configurações que vocês viram eu fazer lá. Eu vi aqui em detalhes, essa máquina aqui ela tinha 4 GB de memória. E aqui, 2 processadores lógicos, que é o que a gente tinha criado. E para essa máquina aqui, que é do Windows 11, ela está com 4 de memória também, com 6 processadores lógicos. Todas essas configurações a gente fez lá. E tudo isso difere da minha máquina física, né? Eu aloquei essa memória para utilização aqui. E aqui. O Windows, quando você não tem nada instalado nele, é lindo, né? Olha o tanto de memória. Imagina, hoje em dia, em ambiente de produção, se você tiver 4 GB de memória, você está com um problemão, porque qualquer coisa que você põe para rodar já ocupa... Não tem nada rodando, já está com mais de 50% utilizado aqui. Instalamos o driver. E aí nós temos aqui, então, as máquinas virtuais num ambiente virtualizado funcionando. Por hoje, era isso que eu queria demonstrar para vocês, como baixar a ferramenta. Então, façam isso, baixem aí o sistema operacional de virtualização que vocês quiserem. Tem, além do VMware, se vocês quiserem baixar o VirtualBox, é uma opção também. VMware, vocês podem seguir o meu tutorial aqui de hoje. E aí vocês podem criar um ambiente virtualizado de vocês. E aí vocês podem testar o que vocês quiserem aqui. Podem testar rede, vocês podem testar, criar uma rede exclusiva para navegação das máquinas virtuais. E o objetivo hoje aqui era demonstrar para vocês de forma geral como baixar o sistema operacional, a importância, como baixar o sistema de virtualização gratuito como o VMware Player. Vocês não têm que gastar nada aí para fazer os testes de vocês. A importância disso, né? Uma coisa que eu quero demonstrar para vocês aqui do que o VMware Tools faz. Eu tô com essa máquina aqui, eu instalei o VMware Tools, aí o que eu faço? Eu quero redimensionar o tamanho dessa tela aqui. O que ele faz para mim lá?
ele identifica que eu redimensionei a tela, ele já acerta para mim a máquina virtual. Se o VMware Tools não tivesse instalado, isso não seria possível, tá? Ele não faz esse redimensionamento automático. Isso daqui é graças à integração do VMware Tools, então por isso que faz diferença, por isso que é legal instalar. Podem deixar sem, mas eu não recomendo. Tá vendo? Ele já dimensiona lá, de forma automatizada. Se você vier aqui nas personalizações, nas configurações de exibição da máquina virtual, você vai ver que a resolução dele está totalmente atípica aqui, ó, 1501 por 768. Ele faz isso graças ao driver do VMware Tools, tá? Então uma coisa que é muito legal, ele permite que eu copie um arquivo da minha máquina, do meu sistema operacional host, para a máquina virtual. Então eu vou pegar aqui um software que eu baixei para instalar para fazer um teste. Eu venho aqui, eu peguei da minha máquina host, joguei para lá, tá vendo? E aí eu consigo instalar, porque senão eu teria que fazer o quê? Eu teria que vir na máquina virtual e baixar o software por lá também. Eu baixei, eu instalei, já consigo fazer a configuração aqui. E aqui, parte de configuração do VMware Workstation Player, tem uma ferramenta legal. Eu quero que vocês depois explorem aí no de vocês. Ele dá a opção de fazer o upgrade aqui do PlayStation Pro. E na parte de customização, vocês vêm aqui nessa parte de segmentos de LAN, desculpem, avançado. E é muito legal. Você pode controlar aqui a banda. Então você pode testar perda de pacote, né, qual que é a taxa de transferência. Então você tem a placa de rede aqui, você pode simplesmente simular um ambiente aqui onde você tem numa rede real perda de pacotes, latência. Então você pode aumentar aqui o seu tempo de latência. Suponhamos que você queira simular a distância entre uma máquina e outra. Você está num ambiente aqui que é um ambiente virtualizado, você fala assim, putz, eu vou ter uma latência acima de 70 milissegundos, 80 milissegundos, que é uma latência de internet. Eu quero simular como que vai ficar a comunicação entre essas máquinas quando tem uma latência de internet. Largura de banda, né? Você pode mudar o MAC address da sua placa de rede, enfim. Realmente uma ferramenta útil, extremamente útil para você fazer os teus testes aí. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Baixem aí o de vocês, façam os testes, compreendam a importância de você fazer teste num ambiente virtualizado. Não utilizem a ferramenta virtualizada, a ferramenta gratuita, para utilização em ambiente de produção. Realmente utilizem essa versão que é a versão free. Utilize ela só para teste mesmo, não coloque isso em produção. Vai funcionar? Vai. É uma máquina virtual, é um computador, se você colocar ele numa rede, colocar isso aqui para rodar, colocar um servidor para rodar aqui, as pessoas vão acessar os arquivos e tal. Mas ele não oferece ferramentas de gerenciamento específicas para quando você vai trabalhar no ambiente de produção. Então não façam isso. Tá? Utilizem à vontade. Baixem as versões Windows 10, Windows 11, Windows Server para vocês testarem à vontade. E dia 24/8, se você não se inscreveu no meu evento que vai acontecer no dia 24, se inscrevam. Eu vou ensinar vocês a fazerem um ambiente virtualizado específico para o mercado corporativo. Vai ser uma ferramenta com virtualização, Iron, servidor de arquivos. Vai criar as 3 coisas, ensinar vocês a instalarem do zero o sistema operacional na versão corporativa, né, na versão para empresas, e a gente vai criar um ambiente virtualizado nela ao vivo, beleza? Vou ensinar para você também o caminho para você se tornar um especialista em redes e TI, bem remunerado, ganhando bem, ser reconhecido, confiante. Vou mostrar para você o passo a passo desse caminho e vou entregar esse negócio legal aí, que é esse ambiente para você preparar, para você já sair implementando, já sair ganhando dinheiro aí
com os teus clientes, ou para fazer a implementação da empresa onde você trabalha, como prestador de serviço ou como funcionário. Beleza, pessoal? Escreve aí, dá um joinha, compartilha, e é isso aí.